Om Vishnu Padaya Divyaknyanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamini Asirupine Sharanagata Bhaktevya Shuddha Bhakti Vidadine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindayai Tulasi Devi Ai Priyayai Kesavasa Cha Krishna Bhakti Prayi Devi Sacha Vaita Namo Namaha. Jai Srimad Bhagavad Gita ki jai, Sri Guru Apatita Pavana ki jai, Shanta Maharaj ki jai, Buddha Maharaj ki jai, Guru Maharaj, Brahmadev Swami ki jai, Sri Guru Paramparam ki jai, Prabhupada ki jai, pessoal que sempre para ki jai. Haribo! Então, Haribo. ou eu fechei o olho, a gente tinha três pessoas, abriu o olho e se duplicou. Pô, tá valendo fechar o olho, né? Tá bom. Ah, de boa. Então, bem-vindos todos, bem-vinda Márcia, Tilaquine, Shalimar, desde a estrada, Gláucia, muito bem-vindos, Roseni, Aribo. Haribo. Aribo. Então, vamos continuar hoje fazendo o resumão, que já estávamos chegando quase até o ponto onde tínhamos parado da última vez, e aí, daí para frente, continuamos avançando, certo? Então, a gente parou o nosso resumo da última vez. Na, no verso 31. Deixa eu ver aqui como que eu compartilho. Não, peraí, que eu estou compartilhando errado. Stop share. Um minuto que eu sempre me confundo com essa questão. Como é que se faz concluído? Pronto, aqui. Agora eu preciso. Aqui. Pronto. Vamos ver se compartilhar. E. Opa. E, tac, tac. Agora. Como que eu faço para apresentar? Apresentar. Estão vendo agora, né? A gente já estava bem lá no finalzinho. A gente parou no 31, certo? Sim, eu sei. Ai, desculpa, que não deixei esse pronto. Agora não sei onde a gente está. Não, a gente está bem mais para trás. Então, pronto, então a gente parou aqui. Estão acompanhando? Dá para ver a tela? Sim? Dá para ver. Tá, beleza. Conseguem ver a apresentação, né? Neste momento. Uhum. Beleza. Então, ótimo. Então, a gente parou no verso 31 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, que é chamado Resumo do Conteúdo do Gita. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui para poder ver vocês. Pronto. Bom.
Então, resumo do conteúdo do Gita. Gente, então vamos lá, verso 2:31. Eita, tá difícil hoje, não sei por quê. Por que que eu não consigo? Ai, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Ai, deixa eu ver. Eu tenho que vir aqui. Pronto, agora sim. Agora estão vendo o conteúdo, certo? Eu não consigo ver vocês, eu não sei por quê. Sumiu a telinha onde eu vejo vocês. Então, se qualquer coisa tem que falar, porque eu não consigo ver vocês, não sei por quê. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, verso 31 diz, considere... Então, vamos só lembrar o verso anterior para a gente se localizar um pouco. Certo, então a gente estava falando no verso 29 finalizou falando acerca da alma, né? Lembrem que Krishna fez toda uma explicação acerca da diferença entre corpo e alma, que a gente até tempo atrás fizemos também um resumo sobre essa diferença entre corpo e alma, e finaliza no verso 29 Krishna falando que a alma é um assunto assombroso, que é tão assombroso que as pessoas descrevem ela como algo assombroso, outras escutam falar dela como assombroso, e o mais assombroso de tudo é que tenha pessoas que, mesmo que escutem falar sobre a alma, não conseguem compreendê-la, certo? Agora, no verso 30 aqui no resumo, então, Krishna diz, ó Arjuna, descendente de Bharata, o que mora no corpo é eterno e nunca pode ser morto. Assim, pois, não deve se lamentar por nenhuma criatura. Então, ele está, de novo, fazendo ênfase em que o que importa mesmo é a alma e que ela nunca pode morrer, mesmo quando o corpo morre. Então, por isso a gente não se deve lamentar, como no início do Bhagavad Gita, Krishna falou, nem pelos vivos, nem pelos mortos, porque no último, o único que acontece é que a alma sai do corpo, mas ela continua sendo quem ela é. Mais nada. E faremos aqui. Então, considere o verso 2:31. Considere seu dever específico como kshatriya e saiba que não existe para você uma ocupação melhor que a de lutar com base em princípios religiosos. Assim, não há necessidade de vacilar. Então, Krishna aqui começa a eh, falar outro argumento diferente, certo? Então, ele estava falando acerca de toda a questão acerca da diferença entre corpo e alma, o que é a filosofia Shankhya. E a filosofia Shankhya é uma das 6 filosofias principais que se descrevem nos Vedas. É uma filosofia teísta, porque os Vedas são teístas. Os Vedas falam acerca da organização da existência do mundo, de como o mundo surge compreendendo que tudo surge a partir da consciência e, portanto, surge a partir da suprema personalidade de Deus, o ser consciente supremo. E a filosofia Shankhya, o que ela faz é que ela vai fazer uma descrição analítica das energias que compõem o mundo material e a energia espiritual, diferenciando a energia espiritual das energias que compõem o mundo material. Então, essa é a análise que faz a filosofia Shankhya e vai enumerando diferentes elementos que compõem a energia material, para que com essa diferenciação a gente possa compreender quem é realmente o ser e compreender que o ser nada tem a ver com os elementos materiais, mas é uma análise bem minuciosa. Então, aqui, quando Krishna fala acerca da diferença entre alma e corpo, ele está fazendo uso dessa filosofia Shankhya, descrevendo as características do corpo, como ele falou, ele é temporário. Ele, na verdade, ele é inconsciente, tudo o contrário das características da alma, que é consciente, que é eterna, é a consciência que se espalha pelo corpo todo, que uma vez que nasce nunca deixa de existir. Uma vez que nasce, não, na verdade, ela nunca nasce, nunca morre, mas uma vez que chega a existir, nunca deixa de existir e ela não morre quando o corpo morre. Então, aqui Krishna começa também a dar outros argumentos. Então, ele vai falar acerca que o kshatriya, como kshatriya, ele tinha um dever. E era muito melhor para ele cumprir com seu dever.
O dever do Kshatriya é proteger a população para que todo mundo tenha possibilidade de avançar espiritualmente, para que todo mundo possa ter uma vida tranquila, sem estar constantemente com medo de ladrões ou com medo de pessoas que possam estar querendo abusar de uma forma ou de outra, ou de pessoas que queiram fazer mal para a sociedade. Então, o Kshatriya tem que proteger a sociedade de qualquer perigo, para que todo mundo possa viver uma vida tranquila e então ter tempo para se dedicar à vida espiritual. Esse era o papel dos Kshatriyas, que eram, portanto, os regentes da sociedade. Não simplesmente como um assunto caprichoso de, eu sou o rei porque eu quero dominar, sino que é uma sociedade organizada de tal forma que o rei, ele era muito querido porque ele garantia a segurança de todo mundo. E garantia a segurança e garantia que todo mundo pudesse ter a sua terra, a sua riqueza, a sua vida em paz. Então, o Kshatriya, ele tem esse dever. E quando há uma injustiça, do tamanho que estava acontecendo, semeada por Duryodhana e seus aliados. Então, o dever de um kshatriya era lutar, era expor a sua vida, colocar a sua própria vida em risco com tal de manter a justiça e manter a paz para a sociedade. Então, Krishna fala para ele, tá bom, então lembra que como kshatriya, é melhor você lutar em base a princípios religiosos, então você não deve vacilar no cumprimento do seu dever. Certo? E falar, lembrem que a Arjuna falou acerca do que ele não iria poder realmente desfrutar da vitória, seja que ganhasse ou seja que perdesse, ele não iria poder desfrutar disso, porque os familiares que ele tanto amava iriam morrer na guerra. Então, aí também contrarrestando esse argumento, aqui no verso 32 Krishna fala, mas felizes são os kshatriyas que sem procurar conseguem oportunidade de luta semelhante, que abre para eles todas as portas dos planetas celestiais. A ideia é que um kshatriya, quando morre com dignidade no campo de batalha, ele vai para os céus, ou seja, ele vai desfrutar da vida em planetas superiores, que são os planetas dos semideuses. E um kshatriya, se fala que para um kshatriya é vergonhoso morrer na sua casa, idoso ou devido a alguma doença. Isso não é a morte que um guerreiro quer. Um guerreiro quer morrer naquilo para o qual ele se treinou a vida inteira, que é morrer na luta, morrer lutando, ainda mais se for pela causa da verdade, pela causa da justiça. Então, se um kshatriya tem essa oportunidade, é como se abre a possibilidade de que se ele morre no campo de batalha, tem garantido ir para os planetas celestiais. Mas, se não lutar nesta guerra religiosa, certamente incorrerá em pecado pelo não cumprimento de seus deveres e assim perderá sua reputação como guerreiro. Então, lembra que a gente contou quando vimos esse verso, né? Agora a gente só vai uma pincelada rápida. A gente contou acerca da fama de Arjuna. Arjuna era famosíssimo no mundo inteiro. As crianças sonhavam com ser Arjuna. Ele era o ídolo, o super-herói do mundo inteiro. Então, ele era uma pessoa extremamente respeitada, obviamente, porque ele ganhou esse lugar, porque ele era, além de ser muito querido pelo Senhor Krishna, ele era uma pessoa extremamente poderosa, extremamente boa, uma pessoa santa e um guerreiro dedicado. Ele treinava dia e noite. Era uma das características de Arjuna, que ele conseguia lutar até de noite. Ele conseguia lutar com as duas mãos. E isso implica muito treinamento. Isso implica se dedicar mesmo àquilo para o qual ele é bom, né? Então, e aí ele nunca tinha recusado uma batalha, ele nunca perdia uma batalha. E aí ele falou, se você se retirar dessa batalha, simplesmente aí sim você vai cometer um pecado, que ele estava com muito medo dos pecados que ele iria cometer matando seus parentes. E aí Krishna falava, você sim vai cometer um pecado se você abandonar esta batalha. Aí sim. E não só isso, sino que as pessoas vão pensar que você saiu daqui por medo e você vai perder a sua reputação. E aí no verso. Aí, e Krishna continua: as pessoas vão falar mal de você, as pessoas que têm você na alta honra, que têm você como um guerreiro,
Tipo, vão ficar completamente decepcionados e vão começar a falar mal de você. E para quem alguma vez foi respeitado, a desonra é pior que a morte. Então, Krishna está dando mais argumentos, seguindo a linha de raciocínio que Arjuna tinha colocado, né? De o medo que ele tinha de cometer pecados, de por conta de cometer esses pecados não poder desfrutar de felicidade nem na terra, nem nos céus. Então, Krishna está contra-argumentando nessa mesma linha de pensamento. Aqui, se você vai, o sofrimento vai ser muito pior se você não lutar. Então, Krishna continua, né? Os grandes generais que têm seu nome e sua fama em alta estima pensarão que abandonou o campo de batalha somente por temor, e por isso considerarão você um covarde. Ninguém vai pensar, e ele agora decidiu se tornar um renunciante, então parabéns. Não, todo mundo iria falar, você é um covarde. É isso que iriam falar de Arjuna. Então, seus inimigos escreverão você com muitas palavras ásperas e depreciarão sua habilidade. Que poderia ser mais doloroso para você? Lembrando que os chakras, eles têm certas características. E uma das características que os chakras têm é o orgulho que eles têm da sua linhagem e o orgulho que eles têm da sua capacidade. Então, o Kshatriya, se ele vê que alguém é mais habilidoso do que ele presta honras para essa pessoa. Mas ele se sente orgulhoso quando ele mesmo é mais habilidoso ainda, quando as pessoas, o nome para eles é importante. Essa é uma característica porque eles estão completamente no modo da paixão, que é um tipo de energia da natureza que influencia nossas mentes, e eles são como essa característica do modo da paixão. Então, para eles a honra é de um valor muito importante. Assim, não é algo que a gente tenha visto na nossa sociedade moderna. As pessoas hoje em dia nem têm mais importância com a honra. Mas um kshatriya preferia morrer do que não cumprir com sua palavra. E tem muitos casos narrados no Mahabharata de kshatriyas que preferiam morrer. Tem um caso de que os próprios semideuses quiseram testar um rei. E aí apareceu um pombo pedindo ajuda desse rei, porque tinha um outro animal, que não lembro qual era o animal, querendo comer ele. E aí ele se refugia no rei, e o rei fala: Eu vou te proteger. Me parece que o nome desse rei era Sivi. Me parece que esse era o nome. E é muito renomado no Mahabharata, porque ele se fala que ele ganhou os planetas celestiais, uma residência nos planetas celestiais dos semideuses, por conta dele ter feito o que ele fez. Ele prometeu proteção para esse pombo. Aí chegou o outro animal, não me lembro, vamos supor que era um tigre, não me lembro o que que era. Falando, mas eu vim aqui comer esse pombo, então dá ele para mim. E aí o rei falou: Não, eu prometi para esse pombo que eu iria protegê-lo, então eu não vou te dar o pombo. E aí o tigre falou: Mas tá bom, mas você também tem que me proteger, porque eu também sou um cidadão do seu reino. E eu estou com fome, então eu não, o que que você vai dar de comida? Ele falou: Posso te dar qualquer outra coisa que você quiser, mas não o pombo. Ele falou: Não, não serve para mim nenhuma outra coisa. No final, ele fala, a única coisa que servia para aquele tigre era a própria carne do rei. Ele falou, então o rei falou, então tá bom, eu vou te dar, vou cortar carne do meu corpo, a gente coloca numa balança e o equivalente à carne do peso do pombo, eu vou te dar do meu corpo. Só que ele cortou o seu próprio corpo, né? E por mais que colocava na balança, ele não equiparava nunca o peso do pombo. Então, finalmente, ele falou: então tá bom, então eu te dou a minha vida inteira, você pode comer eu completo, porque nunca chega ao peso do pombo. Simplesmente porque ele estava disposto a morrer para cumprir com a sua palavra. E claro, aí aconteceu que na verdade eram dois semideuses, acho que era Surya e Indra, que estavam testando a integridade daquele rei, então devolveram o seu corpo certo, né? E levaram ele para residir com eles nos planetas celestiais, por ele ter cumprido com sua palavra.
Então, para os kshatriyas, cumprir com sua palavra é muito importante, a sua honra é muito importante. Então, o Krishna está tocando aqui num ponto muito importante para Arjuna como kshatriya, como guerreiro, que é, olha, vão falar mal de você, isso é o pior. A desonra é o pior para um kshatriya. Então, Krishna continua, Arjuna, filho de Kunti, ou morra no campo de batalha e alcance planetas celestiais, ou conquiste e desfrute o reino terreno. Levante-se, pois, e lute com determinação. Então, Krishna deixou bem claro que ele tem que lutar, que não tem opção dele, não tem nenhum argumento válido o suficiente para Arjuna desistir da luta. Já explicou tudo porque não teria por que se lamentar pelo corpo, já explicou por que, na verdade, ele não tem que se preocupar pela atividade pecaminosa, porque mais pecaminoso ainda é ele não cumprir com seu dever. Então, o Krishna está falando, ou lute ou ganhe e desfrute da terra, ou morra no campo de batalha e desfrute do reino celestial. E aqui Krishna começa a dar um tom assim, ele fala, luta por lutar, sem levar em conta felicidade ou sofrimento, a perda ou o ganho, a vitória ou a derrota. Se atuar assim, nunca cometerá pecado. Então aqui Krishna já está dando uma solução para o problema de Arjuna, né? Arjuna estava muito preocupado com o pecado que ele iria cometer. Então Krishna fala, você tem que lutar simplesmente por um assunto de dever, porque esse é o seu dever. Independentemente de se você ganhar ou não ganhar, o seu dever é lutar. E se você não fizer isso com a ambição, com o desejo de ganhar, com o desejo, obviamente ele tem que lutar com todas as suas forças e com todo o seu conhecimento e com toda a sua determinação. Mas não lutar simplesmente pelo desejo de reinar na Terra, sino lutar porque esse é seu dever, porque o seu dever é religioso. Então ele falou, esse é o caminho para você não incorrer em pecado. Ou seja, para você, é assim, toda vez que a gente desfruta de alguma coisa, a gente também carrega o preço disso. Então a gente desfruta de algo, mas a gente tem que pagar a conta, né? A gente vai num restaurante, come uma comida gostosa e no final tem que pagar a conta por isso. Então, Krishna está dando o segredo para simplesmente fazer as coisas que têm que ser feitas e não com ambição. Isso é para ele não cometer pecado, né? Então, aqui, Krishna vai entrar nesse assunto, como atuar sem reações, né? Que começou no verso anterior. Então, Krishna aí vai falar. Eu acho que foi nesse verso 39 que a gente tinha parado antes de fazer o resumão. Alguém lembra? Agora eu consigo ver vocês. Você 2,41 a gente tinha parado. 2,41. Ah, então É, essa. aqueles que estão neste caminho. Tá. Ia Então, começar ele. então a gente está se aproximando, né? Estamos no 39. Então já estamos chegando ao final do nosso resumão, certo? Certo. Beleza. Então, tá. Deixa eu voltar aqui. Então, eita, um bichinho. Eita, bichinho. Então, vamos lá. Se alguém tiver perguntas, por favor, abra o microfone e fale, porque eu não consigo ver vocês. Nem sei se alguém está levantando a mãozinha, nada. Então, se alguém tiver perguntas, só falar. Então, aqui Krishna vai começar a falar acerca do tema de como atuar sem reações. Ou seja, Arjuna está preocupado pelo tema do pecado que ele vai cometer. Ou seja, do sofrimento que ele vai ter que passar por realizar uma atividade pecaminosa. Porque, como sabemos, Arjuna é uma pessoa muito inteligente e de conhecimento, então ele compreende que todas as ações têm uma consequência. E quando você faz uma coisa boa, você recebe uma consequência boa, e quando você faz uma atividade pecaminosa, você tem que sofrer como consequência dessa atividade. E essa lei é universal. Essa lei não tem nada a ver com religião nenhuma. É simplesmente uma lei da natureza. Você faz o bem, recebe o bem. Você faz o mal, recebe o mal. Pronto.
o que separa é simplesmente o tempo. Eu posso fazer o bem hoje e talvez não receber o bem de volta hoje, mas uma hora isso vai chegar. Eu posso fazer algo ruim hoje e achar que posso fugir da consequência, só que não. Uma hora a consequência está me esperando em algum lugar. Ela está me esperando. Então, agora a Krishna só vai começar a falar para ele qual é a forma para que ele possa atuar sem cometer pecado. Então, no verso anterior, Krishna já falou: atue como um assunto de dever, certo? Dessa forma você não vai cometer pecado. Então, Krishna aqui vai começar a desvendar mais esse assunto. Diz até agora, eu falei a você o conhecimento analítico da filosofia Shankhya. Agora escute o conhecimento do yoga, pelo qual a pessoa trabalha livre do resultado lucrativo. Ô Arjuna, filho de Prita, quando você atua com tal inteligência, pode se libertar do cativeiro das ações. Então, esse é um tema muito interessante. Como 39, a gente já está, acho que a gente já pode começar a ir um pouco mais devagar, porque já faltavam só dois versos para chegar no que a gente Oh, parou. deixa eu Pode. corrigir. Uhum. Parou no 2,47 que você falava os propósitos da vida, propósito do Vedas. Chegou até Hum. um resumo dos propósitos, Ah, então tá bom. Então tá tá bom. bom? Tá bom. Beleza. Então a gente vai devagar, nem tanto, nem tão pouquinho, né? Então Tá bom. vamos. eh, Então Krishna apresenta de uma muitas soluções, né, do mesmo modo que o livre-arbítrio oferece em nossa vida diversas alternativas, certo? Então, ele falou de Sankhya Yoga, que como a gente já falou, né, é o estudo analítico que descreve a natureza da alma e do corpo. Foi isso que Krishna falou até agora. E aí, Krishna, agora eu vou te falar, né, acerca de eh, a- como aprender a atuar sem reações, né? Então, agora ele vai falar de o tema da ação, Karma Yoga. O tema da ação é fundamental. A gente sempre tem essa questão, tá bom? Eu atuo porque eu sou forçado pelo destino, porque eu sou forçado pelo meu karma. Qual é a minha responsabilidade nas minhas ações? Qual é realmente o que eu tenho a ver com isso? Ou eu simplesmente atuei porque é o karma, né? Porque eu estava destinado, por assim dizer, a atuar de uma forma ou de outra. Então, qual que é a diferença entre o destino ou o que que rege a ação, né? Então, o tema da ação é muito importante, é um tema fundamental para a gente compreender os temas também espirituais, né? Então, bom, a filosofia Shankhya, então Arjuna propôs não lutar baseando-se no prazer dos sentidos, relegando seu dever principal, né, como Kshatriya. E Krishna responde primeiro com conhecimento analítico acerca da alma e do corpo, que é a filosofia Shankhya, só para trazer Arjuna ao nível de Buddha Yoga ou Bhakti Yoga, que é o nível mais elevado. Então, primeiro ele explicou o ABC, né? Que é a diferença entre corpo e alma, compreender essa diferença. E agora ele quer trazer Arjuna para algo mais elevado, que é o Bhakti Yoga ou Buddha Yoga. Buddha quer dizer inteligência. Então, lembrando que Arjuna já aceitou Krishna como seu mestre espiritual. Então, neste momento, Krishna pode dar um conhecimento mais profundo, porque agora ele não está falando simplesmente como o amigo, sino que está falando para ele como o mestre espiritual. Então, ele pode já ensinar a Arjuna temas mais essenciais acerca das verdades mais profundas da vida, né? Então, Krishna agora vai instruir Arjuna no processo de trabalho, ação, em Buddha Yoga, mediante o qual alguém pode se libertar do cativeiro a esse mundo material. Em últimas, é isso que importa. Tipo, o mestre espiritual vai nos ensinar como nos libertar do cativeiro do mundo material, através do seu conhecimento e através do seu exemplo. Então, o mestre espiritual, basicamente, ele vai nos ajudar nesse processo de nos libertar do mundo material, do enredamento do mundo material. Então, Krishna
agindo como mestre espiritual de Arjuna, vai ensinar a Arjuna todo esse processo de se libertar do mundo material. Não é simplesmente um conhecimento teórico, sino que é algo que tem que ter uma forma de ser aplicado. Como que eu faço isso na prática? Como que eu posso atuar de tal forma que, que eu possa me libertar desse cativeiro material? Então, essa que é a questão, que não é só uma filosofia bonita que a gente fala, nossa, Krishna como fala bonito no Bhagavad Gita, isso, aquilo, sino que ele, como mestre espiritual, está ensinando o caminho da ação também, de como agir com conhecimento. Então, ele está dando o conhecimento e explicar como agir com esse conhecimento. E no último, assim, não tivesse a parte da ação, o que que a gente pode fazer, né? Fica um conhecimento muito bonito, mas como que eu aplico isso, né? Então, bom, aqui ele vai falar sobre Buddha Yoga, né? A inteligência permeada com devoção, que pode ser de três tipos. Só para a gente lembrar que a gente já tinha falado disso, né? Karma Yoga, que é quando está dentro dos limites da ação. Isso aqui a gente ainda vai entender mais profundamente, porque o próximo capítulo ainda vai focar no tema de Karma Yoga. E no capítulo quinto também vai focar bastante acerca desse tema da ação, porque é um tema importantíssimo, tá bom? Tudo que eu faço tem uma reação. Mas então qual é a forma certa de agir? Para, não só para que eu tenha boas reações, sino para que eu não me enrede mais. Porque parece um ciclo vicioso. Tipo, quando uma. Aqui a gente tem muitas amigas aranhas. E aí elas. Você fica vendo quando um inseto chega cai na teia delas, né? E aí ele tenta se libertar, e enquanto ele mais se mexe, mais se enreda. Então, o mundo material é isso. A gente, enquanto mais coisas faz a gente para tentar se desenredar, parece que mais se enreda, porque a gente está preso numa teia de aranha. E essa teia de aranha é muito poderosa, porque essa teia de aranha é feita da energia de Krishna. Então, imagina que a aranha é Krishna, e da energia dele cria todo esse enredamento material. E a gente é um minúsculo inseto caindo nessa teia, como que a gente se liberta? Então, acho que nada melhor que o mosquito que gostaria de saber quando cai na teia da aranha é como que eu me desenredo disso. Se cada vez que eu me mexo, acabo mais enredado e mais preso. Então, esse que é o tema da ação. Como que eu me mexo neste mundo para eu conseguir me desenredar? Então, Krishna vai começar esse tópico tão importante agora e ele vai se aprofundar ainda mais nisso no capítulo que vem e no capítulo 5 também. Então, Buddha Yoga, né, que a gente já viu que é Bhakti Yoga, Buddhi, a inteligência, quando a gente usa a nossa inteligência com devoção. O processo espiritual, ele não é um processo de fé cega. Então, por isso que Bhakti Yoga também se chama Buddhi Yoga. A gente precisa usar a nossa inteligência. Não existe como a gente se desenredar desse mundo material se a gente não usar a nossa inteligência. E a nossa inteligência, ela é muito poderosa, porque ela pode nos ajudar a controlar a mente. Se a gente tiver a informação correta, a gente vai atuar da forma correta e vai conseguir controlar a mente, que em últimas é a que nos está levando para cá e para lá igual uma doida. Então, se precisa sim compreender as coisas. Por isso é que Krishna no Bhagavad Gita, ele nunca fala para Arjuna, Acredita em mim e pronto. Eu vou te salvar e acabou. Não, Krishna está explicando para Arjuna o conhecimento minuciosamente e Arjuna vai perguntar para Krishna, porque a gente precisa, com a nossa inteligência, compreender as coisas e poder, com a inteligência, cortar o nó que nos amarra do mundo material. Aí, quando esse nó está cortado, a gente pode até simplesmente viver no mundo do amor. Mas a gente, para chegar no mundo do amor, precisamos nos desenredar, e para isso é necessário, sim, usar a nossa inteligência, a inteligência bem treinada no conhecimento transcendental. Então, essa Buddha Yoga, né, ela pode ser de três tipos: Karma Yoga, quando está dentro dos limites da ação.
Jnana Yoga, quando ultrapassa os limites da ação e está dentro dos limites do conhecimento. Sankhya. O Bhakti Yoga, quando está além de ambos, tanto da ação quanto do conhecimento. Então, Karma Yoga significa, a gente, isso só por cima, né? Mas vamos aprofundar mais. Oferecer os resultados do trabalho ao Senhor Supremo sem desejá-los. Está no modo da paixão. Jnana Yoga saltado ao mundo da bondade e Bhakti Yoga é realizado através de ouvir e cantar transcendental aos modos da natureza. Isso a gente vai se aprofundar mais ainda, tá bom? Então, até agora, Krishna falou de inteligência misturada com conhecimento, isso é Shankya, percepção espiritual por meio do conhecimento transcendental do ser. Agora, Krishna falará de inteligência misturada com devoção, pelo qual Arjuna pode se tornar competente para destruir o ciclo de nascimentos e mortes. Então, a inteligência misturada com conhecimento nos permite compreender a diferença entre corpo e alma. Então, a gente precisa desse conhecimento e da nossa inteligência para entender o corpo e a alma. Mas um passo mais à frente, é quando essa inteligência se mistura com devoção, ou seja, quando começa no sentimento, a emoção a entrar na cena, mas misturada com essa inteligência. Então, não é simplesmente sentimentalismo, sino que é quando há uma força muito mais potente, que é a do conhecimento, que é o sentimento, né? Isso é como em uma situação de risco. Sei lá, uma mãe vê que o seu filho está em risco e ela sabe, no seu filho está se afogando. Ela pode ter o conhecimento de que se ela se jogar na água, talvez vai se afogar também. Mas o sentimento é muito mais forte e ela vai se jogar mesmo assim na água e vai fazer tudo o possível para resgatar. E muitas vezes nessas circunstâncias até consegue resgatar, né? Isso só para ver como a emoção ela ultrapassa muitas vezes o conhecimento ou às vezes a gente por o sentimento a gente consegue fazer coisas que nunca imaginaria que teria capacidade de fazer, porque o sentimento é uma força motora muito grande. E o Bhakti Yoga tem a ver com os sentimentos, mas o sentimento purificado, ou seja, o sentimento que está além do espelho material. O sentimento que faz parte inerente da natureza, inerente da alma. Então, aí é quando se dá um passo mais à frente e a inteligência se mistura com o sentimento, com a devoção. E é nesse ponto que se corta o ciclo de nascimentos e mortes. Então, Krishna, alguém tem uma pergunta, não? Esse sentimento seria naquele caso que você já faz sem pensar, já é automático? Seria isso ou não? Então, o Haribo Radha Govinda. É, não necessariamente que você faça sem pensar. É como no o processo do Bhakti, ele tem também, por assim dizer, gradações. Tem como uma escada. Uhum, Então, é, o, é como se todas as almas, de forma inerente, têm dentro de si o amor por Deus. Mas esse amor por Deus, ele está em uma forma que é como se fosse uma semente. Então, essa semente é como se eu tenho uma semente de uma árvore, sei lá, por exemplo, uma araucária. A araucária é uma árvore grande, muito grande. E a uhum, semente a gente conhece, né? O pinhãozinho, né? É pequeno em sim, comparação com o tamanho da árvore, né? E existem sim. sementes ainda menores. Só que nessa semente está todo o potencial daquela árvore gigantesca. Então, o processo do Bhakti Yoga, ou seja, de desenvolver esse amor que faz parte natural da alma, mas que ele está adormecido, é como o processo de plantar uma semente. Então, primeiro a gente planta a semente em uma Uhum, terra que precisa estar adubada. Então, esse adubo dessa semente é, por exemplo, todo esse conhecimento acerca da diferença entre corpo e alma. E, as instruções que o mestre espiritual dá, as instruções das escrituras, são a água que a gente vai colocando nessa semente. Então, aí começa a brotar a semente.
Então, aí é como que o amor é inerente ao coração, esse amor por Deus, que ele existe, mas adormecido no nosso coração, começa a despertar. Então, quando ele desperta, ele tem um processo. Então, ainda ele desperta, mas ainda ele não é aquela árvore. Ainda a gente pode ter muitos restos de apegos materiais, muito resto de muitas coisas. Então, esse sentimento ainda tem que crescer. Essa árvore ainda precisa crescer. Então, o desenvolvimento desse amor, desse sentimento puro, tem que chegar, sim, nesse nível em que é completamente espontâneo, em que já não depende mais do conhecimento, em que esse sentimento em que não tem mais relação com conhecimento, que é por isso que a gente adora Krishna em Vrindavana. Em Vrindavana, a característica é que o amor que os devotos, os moradores de Vrindavana, do mundo espiritual, de um lugar específico onde Krishna reside, na sua forma como eh, filho de Jashoda, na sua forma como o amante das golpes, os habitantes desse mundo específico sentem um amor tão forte por Krishna que elas não conseguem ter conhecimento acerca da grandiosidade, da posição suprema de Krishna como Deus. Então, elas estão em um nível de amor que o conhecimento incomoda. Então, quando, por exemplo, se Maya Shoda ou Nanda Maharaj, alguém fala para eles, olha, o seu filho é Deus, eles falam, não, 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 esquece, não vem aqui falar isso comigo. Ele é o meu filho. Entendi. Ele é o meu filho. Então, aí o sentimento de amor é tão forte que basicamente não tem. Não, carece de alguma forma desse conhecimento. Isso não quer dizer que eles sejam ignorantes, sino que esse é o mundo do amor das almas que atingiram nesse amor mais puro e mais perfeito, que é onde a gente quer chegar. Mas, no ponto que a gente está, a gente ainda é essa sementinha que precisa ainda brotar. Então, a gente precisa, sim, desse conhecimento, de compreender que Krishna é a suprema personalidade de Deus, quais são as características dele, o que que ele faz, como que ele atua, qual é a minha relação com ele. E no processo de desenvolver esse conhecimento, a gente começa a conseguir parar a nossa falsa identificação com o corpo e a começar a se identificar com a alma, e conforme mais avançamos, mais a gente se consegue se identificar com o ser, com a alma, e mais esse sentimento vai brotar e mais vai crescer. Até que chega um ponto em que, no nível que a gente está, a gente tem que seguir muitas regras, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Mas a ideia é que se chegue num ponto em que o amor é tão intenso que até as regras incomodam. É tipo o amor dos habitantes de Vrindavan, mas é um processo. Esse é o processo de Bhakti Yoga, que é o processo que se ensina no Bhagavad Gita. Isso responde a tua pergunta? Mas responde sim, entendi. Tá. Bem explicadinho. Obrigada. Haribo. Então é isso. Haribo. Agora eu vou ver. Chegar mais pessoas. Então é isso. Então agora Krishna está falando desse processo. Ao longo do Bhagavad Gita, Krishna vai nos explicar esse processo. Só que lembra que ele está nos levando, tipo, da mãozinha, né? Apesar que ele está explicando o processo para alguém que já tem muito mais conhecimento, para alguém que já é um devoto puro, como o caso de Arjuna. Mas mesmo assim, ele explica para ele, para, através dessa conversa que ele tem com ele, explicar para nós. E aí ele agora começa a falar acerca das características da prática de Bhakti Yoga. Então, ele fala que uma característica da prática de Bhakti Yoga que é muito importante e que é muito relevante sabê-la, que é
O verso 2,40 diz: Nesse esforço não há perdas nem diminuição, e um pequeno avanço neste caminho protege a pessoa do mais perigoso tipo de temor. Então, existem muitos processos espirituais, como a gente sabe, a gente conhece muitos processos, mas, especialmente nos Vedas, se mencionam vários tipos de processos, como o Ashtanga Yoga, por exemplo, o processo para você compreender a existência da superalma. E outros processos que são bem complexos, que implicam você ir morar em um lugar isolado. No capítulo 6 do Bhagavad Gita, Krishna vai explicar mais acerca do processo de Ashtanga Yoga. Então, você tem que morar em um lugar isolado, e você tem que ser celibatário estrito a vida toda, tem que renunciar a tudo, você tem que eh, fazer muitas austeridades, etc, etc. E são processos tão complexos que, se você tiver um pequeno erro na execução desse processo, você perde tudo que avançou. Então, Krishna, por isso, como ele sabe que Arjuna conhece todos esses outros processos, ele vai falar acerca desse processo do Bhakti Yoga, sendo que nas escrituras mais importantes se menciona como esse é o processo supremo, esse é o processo para todas as entidades vivas, e que é o processo natural para a entidade viva, porque a alma, naturalmente, ela tem Bhakti, ou seja, ela tem devoção, só precisa despertar essa devoção. Então, por isso que neste verso Krishna deixa claro uma característica desse processo de Bhakti Yoga, é que tudo que a gente avança nesse processo não se perde. Isso quer dizer que, se a gente não consegue nesta vida desenvolver o amor puro por Deus, na próxima vida nós não vamos precisar começar de zero. A gente vai, de alguma forma, relembrar ou se reencontrar com esse conhecimento. Então, se a gente morrer agora, morri, não acabei o meu curso do Bhagavad Gita, puxa vida. Não, na próxima vida, a gente vai retomar de novo no ponto em que a gente parou, no ponto de avanço que a gente tinha, né? Então, no avanço, obviamente, me refiro ao tipo de sentimento que a gente já tinha desenvolvido, ou de vontade de fazer um serviço, e a gente vai poder continuar avançando. É diferente de outros processos que, como eu falei, o Ashtanga Yoga, se você morrer e não alcançou a meta, você vai ter que começar de zero na próxima vida. É isso que explica nos Vedas. Então, por isso que Krishna fala nesse verso, nesse esforço não há perdas nem diminuição. Um pequeno avanço neste caminho protege a pessoa do mais perigoso tipo de temor. Qual que é o mais perigoso tipo de temor? Hum? Chuta. O que que a gente tem mais medo de tudo? De morrer. Isso, a morte. A morte que tudo devora. Exatamente. Então, Krishna fala aqui. Então, um pequeno avanço vai nos proteger do medo da morte. Então, essa é uma das coisas que a gente pouco a pouco vai desenvolvendo, que, ao compreender a nossa realidade como almas espirituais, pouco a pouco a gente vai ir compreendendo que não somos o corpo e que a gente vai continuar. Que a morte, na verdade, é só a gente sai de um cenário, mas a gente ainda continua existindo e vai entrar em outro cenário, muito parecido com tudo aquilo que a gente já tinha antes. Então, até mesmo o menor esforço na prática de Bhakti Yoga nunca é em vão, e pode libertar do terrível ciclo de nascimentos e mortes. Característica muito importante de Buddha ou de Bhakti Yoga. Então, aqui, resumindo, né, que o trabalho material, se não for concluído, se torna um fracasso. Se você está construindo um prédio, você não concluiu o prédio, não fez nada. Tem um monte de prédios abandonados por aqui que começaram a construir em algum momento, pararam na construção e aí simplesmente se tornou um lugar abandonado, inútil, como se nunca tivesse servido para nada. Então, todos os empreendimentos materiais que nós começamos, se não chegam a uma conclusão, basicamente tempo perdido, né? Ou também, quando o corpo acaba, né, os esforços materiais também acabam. Ou seja, tudo que eu me esforcei para ter, sei lá, construir uma casa, quando eu morro, pronto,
Acabou isso, né? Não é que eu garanto que por ter construído uma casa nessa vida, na próxima eu vou ter outra casa, né? Isso não garante nada. Então, você morre e os seus esforços materiais também acabam, né? Agora, o trabalho em consciência de Krishna tem efeito permanente, mesmo inacabado. É isso que Krishna está garantizando, está falando neste verso acerca do processo de Bhakti Yoga, que mesmo que a gente avance um pouco, nunca se perde o que se avançou. Sempre a gente vai retomar isso na próxima vida. O trabalho em consciência de Krishna nos traz de novo a consciência de Krishna, ou seja, toda vez que a gente faz um serviço devocional, isso vai fazer com que a gente seja conectado com Krishna de novo na próxima vida. Então, se nessa vida a gente está aqui dedicando o nosso tempo, a nossa inteligência a tentar compreender as instruções de Krishna no Bhagavad Gita, isso garante que na próxima vida a gente tenha de novo contato com o Bhagavad Gita. Então, tudo que a gente faz, o esforço que a gente faz para ir no templo, para servir no templo, isso garante que na próxima vida, de novo, eu vou ter contato com devotos, com o templo, com o mestre espiritual. Então, por isso que Krishna fala que essa é uma das características que faz com que o Bhakti Yoga seja superior a outros processos. E lembrando que, obviamente, eu falo aqui de templo e tudo, e não me refiro especificamente a gente ter uma religião ou outra religião, sino todos os passos que eu dou em direção a me conectar com a Suprema Personalidade de Deus. Esses passos nunca são em vão. Quando Krishna fala o Bhagavad Gita, ele não está falando de uma religião ou de outra. Ele está falando da Suprema Personalidade de Deus, está falando para todo mundo, para a gente compreender a nossa relação com Deus e o processo através do qual a gente pode se aproximar de Deus, né? Então, bom, aqui está falando, então, qual que são esses trabalhos, né? Que não, que nunca se perdem, que um trabalho em consciência de Krishna, né? Que é agir para o benefício de Krishna, sem exigir em troca a satisfação dos sentidos ou liberação do sofrimento. Então, quando a gente fala, todo o avanço que a gente faça, todo o serviço devocional que a gente faça, mas o serviço devocional, o que que é serviço devocional, né? Do que se trata, né? Então, existem várias características. A gente no Bhagavad Gita vai aprender muitas dessas características e tem também outras escrituras bem específicas que explicam as características do serviço devocional, os processos do serviço devocional, o que que é fazer serviço devocional, né? Então, Krishna ele vai falar um pouco disso, mas aqui os nossos mestres espirituais, eles fazem um resumo, né? Actuar em consciência de Krishna significa atuar para o benefício de Krishna. Ou seja, fazer algo que seja benéfico, ou seja, que seja favorável para Krishna, né? Mas sem desejo material. Ou seja, sem esperar em troca alguma coisa. Ou seja, quando você atua simplesmente porque é algo que eu sei que Deus vai gostar, né? A gente não chama Deus Deus, a gente chama Deus Krishna. Por quê? Porque é um dos milhares e infinitos nomes que Deus tem e é um nome que nós gostamos muito, porque tem vários significados muito lindos, né? E é das formas como os devotos íntimos chamam a Suprema Personalidade de Deus, então a gente chama ele Krishna, mas cada um pode colocar o seu nome como gosta de se referir a Deus. Então, é atuar para o benefício de Krishna, ou seja, em favorável, algo que Krishna gosta, que dá para ser a Krishna, certo? Mas sem almejar algo em troca. Eu não estou fazendo isso porque, normalmente a gente se aproxima de Deus, e mais para frente no Bhagavad Gita, Krishna vai explicar isso, que existem quatro tipos de pessoas que se aproximam de Deus. E normalmente, uma das pessoas que se aproxima de Deus é aquela que está sofrendo e busca alívio do seu sofrimento, ou aquela que está querendo avançar economicamente, ou aquela que tem curiosidade. E, e tudo bem, Krishna fala, essas pessoas são Mahatmas, porque mesmo desejando coisas materiais, elas me procuram, né? Então, tem um verso no Bhagavatam que diz que não importa se você tiver todos os desejos, sarvakama, ou se você tiver desejo de liberação, ou se você não tiver nenhum desejo, o melhor é você se aproximar de Krishna.
Mas, conforme a gente vai purificando o nosso coração, então o Bhakti, ou esse sentimento de amor por Deus, ele se torna mais puro. E conforme esse sentimento se manifesta de forma mais pura, então vamos a querer simplesmente satisfazer Krishna por satisfazê-lo, e não para que ele me dê algo em troca. E não porque se eu satisfazer Krishna, ele vai me dar uma casa. Ah, eu vou orar para Deus porque ele vai me dar uma casa. Esse é um nível de devoção, sim, é um nível de devoção. Mas a gente, através do processo de Bhakti Yoga, queremos chegar a um nível de devoção cada vez mais profundo, cada vez mais intenso. E a característica desse amor mais profundo, mais intenso é eu sirvo Deus simplesmente porque eu quero que ele esteja feliz. E não importa que ele não me dê nada. Mas esse é o nível onde a gente quer chegar, né? O que chama o Bhakti, ou seja, a devoção no nível mais elevado, né? E por isso se fala, é o tipo de ação, né, ou de trabalho mais elevado, que é quando eu não estou agindo simplesmente para ganhar algo em troca, senão simplesmente para a satisfação do Ser Supremo. Nunca se perde o feito, mesmo que não tenha sido completado. Essa é uma característica que é a característica que Krishna está enfatizando neste verso. Se você não finalizou, ou seja, se a gente, digamos que essa sementinha, ela brotou, começou a crescer, e o que acontece se eu abandonei o corpo e ainda essa sementinha não virou uma árvore gigantesca de araucária? Não importa, porque essa sementinha se refere é a semente da alma, não do corpo. Então, mesmo que o corpo pereça, essa sementinha vai continuar no mesmo ponto. Ela continua desde esse ponto. Ela não perece porque ela não tem a ver com a energia material. Ela não tem a ver nem com o corpo físico, grosseiro, nem com o corpo sutil. Não tem a ver com a mente, não tem a ver com o falso ego. Ela tem a ver com a alma em si. Então, a consciência que a alma consegue despertar e o sentimento que a alma consegue evoluir nesse processo, mesmo quando ela abandona o corpo, esse sentimento vai continuar. Esse crescimento dessa semente vai continuar da onde ela está. É isso que o Krishna está falando nesse verso, né? E não há nenhum impedimento para tal atividade. Não depende de nada material. Não, absolutamente nada material impede essa atividade ou corta essa atividade, né? No sentido de que ela não é afetada pelo que acontece com o corpo, né? Bom, como esse verso a gente já tinha visto, é um resumo, então vou pular um pouquinho estas partes. Tudo bem? A gente, vamos um pedacinho aqui da Bíblia. Diz que adianta um homem ganhar o mundo todo, mas perder sua alma eterna? Muito bom, né? É, bom, tem aqui verso do Bhagavad Gita, do capítulo 6 que é alguém que tenha caído do caminho de Bhakti não se perde jamais neste mundo, nem no próximo, tampouco se torna vítima de alguma condição miserável. Então, mesmo que a gente caia do caminho do Bhakti, que a gente se enrede, porque a gente está ainda como aquele mosquito tentando se desenredar da energia material, mas mesmo que a gente se enrede um pouco mais, mas a gente ainda não vai se perder igual que alguém que está do zero. Ou seja, como dizem, a gente está na reta final. Quem já entrou em contato com Krishna, com os ensinamentos de Krishna, com as instruções de Krishna, com o mestre espiritual, com os devotos de Krishna, está na reta final. Então, alguns vão caminhar essa reta final mais rápido, outros mais lento, mas a gente já não se perde mais. Só se a gente cometer uma ofensa que, meu Deus do céu, e olha lá que mesmo assim a gente ainda já tem muitas bênçãos, então, mas obviamente a gente tem que se cuidar das ofensas, mas esse não é tema agora, mas a gente mais para frente vai falar sobre isso. É o verso 2.41. Aqueles que estão neste caminho são determinados e seu propósito e sua meta é uma. Ó Arjuna, a inteligência dos irresolutos tem ramificações ilimitadas. Bom,
Estão lembrando de que a gente já tinha visto isso? Estão mais ou menos lembrando desses pontos ou é bom a gente aprofundar mesmo? Não consigo ver vocês. Eu estou acompanhando com as anotações que eu fiz. Tá, ótimo. Bom, mas nem todo mundo estava nas aulas passadas, então acho que é bom a gente Não, ir devagar, né? eu acho que a maioria não estava. Tá, então beleza. Então a gente continuamos mais ou menos nesse ritmo, né? Mas eu estou para aprender. Haribo, Eliane, bem-vinda. Ela aqui se atrasou, mas chegou. Haribo. A minha tia também está aqui. Olá, tia. Ixi, não me escuchou. No tiene el micrófono. Bueno, continuando. Então, verso 2:41. Aqueles que estão neste caminho são determinados e seu propósito e sua meta é uma. Ó Arjuna, a inteligência dos irresolutos tem ramificações ilimitadas. Então, a determinação, ele está falando, né? Os que estão neste caminho são determinados. O que que isso quer dizer, né? A determinação. Essa é uma das características daqueles que realmente estão neste caminho. A inteligência ramificada quer dizer, normalmente, de acordo com os nossos desejos, a gente sempre vai encontrar os argumentos para ir atrás de satisfazer um desejo ou outro. Então, por isso que a determinação tem a ver com o desejo. O quanto eu desejo aquilo. Se eu desejo aquilo com muita força, eu vou me esforçar muito por isso, né? Mas se eu não tô tão, o meu desejo não é tão intenso assim, eu posso, se der muito trabalho, eu não vou, né? Aí, eu quero muito ir no cinema, mas tá chovendo, eu vou ficar em casa. Não era tão forte a vontade assim, né, de Então, a diversidade de desejos traz diversidade de metas, o que implica diversidade de raciocínios ou inteligência para definir como atingir tais metas e satisfazer os desejos. Eu quero ser rico, então a minha meta é ter 5 bilhões de dólares na minha conta bancária ou no meu patrimônio. Então, eu começo a raciocinar como que eu vou cumprir com essa meta, como que eu vou chegar nessa meta. Então, de acordo com qual é o meu objetivo, eu vou usar a minha inteligência. Então, eu vou calcular, olha, se eu trabalhar a minha vida toda, eu ganhando um salário X, não sei, R$ 2.000, eu não vou conseguir chegar aos 5 milhões de dólares que eu quero ter. Então, não vou poder ser desse jeito, mas talvez se eu enganar essa pessoa aqui, eu vou conseguir um pouquinho mais. Então, sei lá, a gente vai raciocinando de acordo com o desejo que a gente tem, né? Então, o desejo é a força motora. Isso é algo fundamental para entender esse tema da ação que Krishna está explicando neste ponto do Bhagavad Gita e que vai aprofundar mais ainda. O desejo é a força motora. O desejo também obstrui a boa inteligência. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai ter todos os argumentos e a nossa inteligência vai ficar simplesmente obscurecida, porque a gente quer aquilo e pronto. Então, não importa. Eu quero, sei lá, um exemplo tolo, tomar um sorvete. Não importa, pode fazer mal, não, mas eu tenho minha inteligência que vai falar, não, porque o meu corpo ele vai processar o açúcar dessa forma, desse outro, não sei o quê, e blá, blá, blá. E aí eu tenho todos os argumentos para falar, não, o correto é eu tomar sorvete, certo? Então, o nosso desejo, às vezes, vai às vezes não, sempre. O nosso desejo vai determinar e vai guiar a nossa inteligência também. A não ser que realmente a nossa inteligência seja o suficientemente bem treinada como para a gente conseguir controlar esse desejo, né? Que esse é o ponto ao qual Krishna vai chegar mais para frente. Então, a ideia do Bhakti Yoga é que ele leva a pessoa à mais alta perfeição da vida.
não precisa buscar por mais frutos. Então, Krishna, aqui ele está começando a falar acerca do tema de Bhakti Yoga. Então, a prática de Bhakti Yoga, ou seja, esse é o tipo de trabalho que o trabalho mais elevado, né? Como eu falo neste verso 41, os que estão nesse caminho, são muito determinados e a sua meta e o seu propósito é um. Então, eles são muito determinados. E esse tipo de ação, então, coloca a pessoa na mais alta perfeição, porque eles têm a meta muito alta. Então, quem está no caminho do Bhakti Yoga almeja o nível de existência superior que existe, que é esse nível de existência das gopis, do mundo espiritual, na forma mais pura que existe, onde o amor é intenso por Deus, é a realidade que movimenta tudo. Então, e não há nada que possa dar melhores frutos do que isso. Tem um dos nossos acharyas, Sirarupa Goswami, ele explica, por exemplo, explica e demonstra com citações das escrituras tudo como qualquer fruto que a gente possa querer no mundo material, ele é facilmente obtido através da prática de Bhakti Yoga. Por exemplo, a felicidade que se obtém no mundo material por satisfazer os sentidos, por obter riquezas, pelo que for, é a felicidade que o Bhakti Yogi sente na sua relação com Deus, ou seja, é muito maior a felicidade que a alma sente na sua relação com Deus. Então, por isso que nós estamos sempre buscando a felicidade, mas Krishna agora nos disse, tá bom, mas você está buscando a felicidade porque é natural, a natureza da alma é ser feliz, por isso é que todos nós desejamos ser felizes, mas estamos buscando a felicidade em coisas que não dão felicidade duradoura, como a satisfação dos sentidos, os relacionamentos, por exemplo, a família, a riqueza, a fama. Nada disso te dá felicidade duradoura. Então, há uma coisa mais elevada que sim tem a ver com a natureza da alma, que é quando a gente realmente se conecta com essa natureza. E aí sim a gente encontra esse fruto tão almejado, que é a felicidade real, eterna, que não se perturba com mais nada. Então, o Bhakti também, outra característica é que ele é livre dos desejos de prazer mundano e de liberação, né? Como a gente já falou antes, a característica do Bhakti é ele atuar em favor de Krishna, mas sem almejar frutos disso, né? Sem querer nem prazer mundano, nem alcançar a liberação impessoal, ou seja, parar com o sofrimento, né? E esse caminho precisa de muita sinceridade, porque não adianta a gente querer seguir o caminho, a prática do Bhakti Yoga é na aparência, porque isso não se trata de um clube, ou não se trata de uma religião, não importa. Isso é a relação da alma com Deus. Então, na relação da alma com Deus, o único que realmente está vendo é Deus, mas ninguém. E externamente não importa o que a gente pareça, não importa se externamente eu pareço um super devoto, vou no templo sempre, ou na igreja, ou onde for, ou na mesquita, todo dia, e eu estou sempre lá, fazendo todas as práticas e tudo, se no meu coração eu ainda conservo desejos materiais, porque esses desejos materiais é o enredamento que ainda me deixa preso da energia material. Então, não adianta simplesmente uma prática externa. A prática externa é importante, sim, e obviamente ela vai nos ajudar a que a gente um dia chegue a sintonizar o interno com o externo, mas o mais importante nesse processo é interno. É o que realmente eu estou caminhando, por isso que se precisa tanto da gente ter esse conhecimento para compreender o que que a gente quer, o que que a gente está buscando, e não simplesmente que alguém me aceite dentro de um grupo, ou de uma seita, ou de um clube, não. Isso não tem nada a ver. A prática do Bhakti Yoga é interna, é da alma, e obviamente tem processos externos, mas o que importa é o que está acontecendo dentro. Então, obviamente, a prática de Bhakti Yoga ela deve ser realizada com a orientação de um mestre espiritual que seja representante genuíno do Senhor Krishna, de Sri Krishna, na verdade, faltou o I.
Deve ter corrigido automático. SRI, Sri Krishna. Existe a prática de Bhakti Yoga, ela está dividida por processos, práticas específicas. A primeira prática é entrar em contato com o mestre espiritual. Ou seja, primeiro a gente começa a ter um pouco de fé, começa a se associar com devotos, começa a conhecer um pouco, obviamente, mas o momento em que a gente entra diretamente nessa prática é no momento em que a gente aceita um mestre espiritual. Esse mestre espiritual, obviamente, como todo na consciência de Krishna, tem características. Uma pessoa que cumpre com essas características, que pode responder realmente as minhas perguntas espirituais, que está conectada com uma linha de sucessão discipular que é coerente na sua vida, ou seja, um mestre espiritual não é uma pessoa que tem muito conhecimento ou uma pessoa que te fala muito bonito, é a pessoa que esse conhecimento que tem, ela vive de acordo com isso. Senão, não serve de nada. Se alguém te ensina na teoria como fazer pão, mas nunca fez um pão na sua vida, você vai falar, será que essa pessoa realmente é mais idônea para me ensinar? Então, o mestre espiritual, ele também tem que estar no caminho da prática do Bhakti Yoga. E tem que estar um pouco mais avançado que nós. Não é que o mestre espiritual tenha que ser unicamente um devoto que está já no nível mais avançado, mas ele tem que estar mais avançado que nós, para poder nos guiar e nos ajudar com o que ele já viveu, já passou e que a gente está passando agora, né? Então, essa é a primeira, onde começa, tipo, definitivamente tá. Então, agora sim, é o contato com o mestre espiritual, quando a gente aceita um mestre espiritual. Não se deve aceitar o mestre espiritual menos que se esteja convencido de que é um representante autêntico de Sri Krishna. Então, quando eu realmente me convenço, essa pessoa realmente é genuína, não é um enganador, não está querendo simplesmente meu dinheiro, não está querendo simplesmente ter um monte de discípulos para ter fama. Então, eu preciso também compreender quais são as características de uma pessoa que está avançada espiritualmente, e por isso que nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, Krishna vai começar a descrever os sintomas de uma pessoa que está localizada, situada na transcendência. Logo mais a gente vai falar sobre isso. Mas também a gente não deve duvidar de se render uma vez que tenha encontrado. Então a gente tem que nunca a prática de Bhakti Yoga nunca se faz simplesmente por sentimentalismo. A gente precisa usar a inteligência, mas também precisa uma hora falar pronto, chega, encontrei e é isso, né? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui, como isso a gente já viu que é um resuminho. Então, o verso 2, 42, 43. Os homens de escasso conhecimento se apegam muito às palavras floridas dos Vedas, que recomendam diversas atividades lucrativas para a elevação aos planetas celestiais, um próximo bom nascimento, poder e assim por diante. Como têm desejo de satisfazer os sentidos e de ter uma vida opulenta, eles dizem que não há nada mais que isto. Muito importante. A gente está falando do tema da ação, certo? Lembram que Krishna falou, agora vamos falar da ação. Então, a ação em consciência de Krishna. Então, como que a gente direciona as nossas ações? Uma pessoa muito afortunada, muito inteligente e que fez muitas boas ações em suas vidas passadas, nasce em contato com os Vedas. Que bom, não foi o nosso caso, né? A gente está tendo contato com o conhecimento védico só agora. Mas a gente conhece muitas religiões que nos ensinam a forma correta de atuar e que nos oferecem recompensa de acordo com essa forma de atuar. Então, nos Vedas, os Vedas vão te oferecer recompensas de acordo com o seu nível de consciência. Então, de acordo com o seu nível de consciência, os Vedas falam, você faz esse tipo tem que atuar dessa forma. Então, uma pessoa que nunca diz uma mentira na sua vida, uma pessoa que sempre dá caridade, uma pessoa que eh,
cumpre com certas regras, com isso, aquilo, então essa pessoa vai ser elevada aos planetas celestiais ou vai ser elevada a um planeta celestial específico ou vai residir nessas condições específicas. E os Vedas estão cheios disso. Os Vedas, eles são, por isso fala que eles são como uma árvore dos desejos, porque eles vão satisfazer os desejos de todo mundo de acordo com o nível de consciência. Então, por exemplo, se alguém é muito apegado ao consumo de carne ou ao consumo de vinho, então os Vedas vão te falar, tá bom, pode consumir carne, mas não de vaca, mas não em qualquer momento, não de qualquer forma, unicamente carne que tenha sido oferecida em um sacrifício védico específico, purificado, e só nessa circunstância você pode consumir carne. Então, e o que que isso quer dizer? Que os Vedas estão falando que é correto consumir carne? Não, estão falando que, de acordo com o nosso nível, a gente precisa entender aonde que eu estou e dar um passo para frente. Não se trata de eu querer, tá bom, a meta é lá, eu dou um passo e nunca chego porque a minha perna é curta e não vai chegar tão longe. Então, se você quiser subir o Monte Everest, não adianta você querer dar um pulo. Você precisa entender onde está e dar um passo para frente. Então, os Vedas basicamente vão te oferecer isso. Dá um passo para frente, dá um passo para frente. Mas, se você não compreender que é uma meta, então você vai justificar que não, que aqui onde estou é o fim, é isso tudo. Então, por isso que Krishna fala aqui, as pessoas que de escasso conhecimento se apegam muito às palavras floridas dos Vedas. Então, não, mas os Vedas ou qualquer processo religioso, né? A gente conhece vários processos religiosos no Ocidente também. Não, eles falam que o correto é isso, né? Não, mas o certo é comer carne, porque na Bíblia fala que pode. Tá bom, até um certo nível, então faça. Mas, se você quiser ir mais para frente, precisa dar um passo mais. Então, as pessoas se apegam àquela parte dos Vedas que permite satisfazer o seu desejo, ou que promete satisfazer um desejo de elevação ao mundo de muito prazer, né, como um planeta celestial. E isso se deve a que a gente está completamente imerso nessa consciência de desejar satisfazer o corpo, de desejar satisfazer os sentidos do corpo. Então, por isso que Krishna nesse verso fala, como tem desejo de satisfazer os sentidos e de ter uma vida opulenta, eles dizem que não há nada mais que isto. Então, novamente, o desejo é a força motora. E o desejo também faz com que a nossa inteligência fique obscurecida. Então, a nossa inteligência, acabamos utilizando ela para satisfazer os nossos desejos, ou para justificar que eu estou satisfazendo os meus desejos e que isso é o máximo, e que isso é o melhor que há. Então, por isso se fala nesse processo de Bhakti Yoga, você precisa de muita sinceridade para a gente poder realmente ir um pouquinho além e compreender, olha, eu sou nesse nível, não quer dizer que isso seja o último, quer dizer que é um nível mais avançado, mas eu estou nesse nível ainda, mas lá eu quero chegar, né? Então, as pessoas em geral não são muito inteligentes e, devido à ignorância, ficam apegadas às atividades fruitivas, ou seja, atividades pelas quais se obtém um resultado que pode ser desfrutável pelos sentidos. Só lhes interessam propostas para a gratificação dos sentidos, seja na terra ou no céu. Então, esse é o nível em que a maioria de nós se encontra, mas a gente já está, pelo menos, conhecendo as instruções do Bhagavad Gita, que, como a gente falou lá no início, Krishna fala essas instruções são para pessoas inteligentes. Então, a nossa inteligência já está, pelo menos, tentando avançar um pouquinho mais, né? Mas, em geral, devido ao apego que a gente tem pelo corpo, a identificação que temos com o corpo, pensamos que o desfrute do corpo é o propósito da vida, né? Então, como tem um ditado que fala, vamos beber e comer porque amanhã vamos morrer. Então, porque a gente pensa, o objetivo da vida é dar prazer para o corpo. Então, não importa, e quando a gente tem essa mentalidade, a gente chega, inclusive, a cometer atividades muito pecaminosas. Porque se o que importa é dar prazer para o corpo,
Por que que eu vou ter restrições morais que me impedem de desfrutar? Se no último eu vou morrer e o que importava era o corpo, né? Então, por que que eu tenho que ter uma restrição moral? Então, é isso que quando se acaba com a religião, quando se ataca as diversas religiões que normalmente te dão uma conduta moral, e essa conduta moral é muito boa. Por quê? Porque nos ajuda a gente elevar a nossa consciência gradualmente. Então, se você está num nível de identificação com o corpo tão grande, que a gente simplesmente pensa, o que importa é satisfazer, dar prazer para o corpo, porque depois eu vou morrer e acabou. Então, isso justifica muitas atividades cruéis, né? Porque que importa, sim. O que importa é quanto que eu consegui desfrutar, né? Não quanto que eu me restringi, que é o dilema moderno desde há vários séculos atrás, né? Então, o quanto que eu devo me restringir pela moral ou o quanto que não, que eu tenho que ser livre e me libertar da moral, né? E ver a moral como algo que me impede o desfrute, né? Então, os Vedas eles restringem as nossas ações, sim, mas porque os Vedas, inteligentemente, nos estão mostrando que tudo que você fizer de errado, você vai ter que sofrer as consequências disso. E se não for nessa vida, vai ser na próxima. E se você não tem conhecimento da sua próxima vida, que você vai nascer de novo, então você simplesmente, por ignorância, fica apegado ao desfrute do corpo, mas isso não te liberta. Como se diz, quem inocentemente peca, inocentemente se condena. Mas não é que se você comete infringe a lei e você vai falar para o juiz, eu não sabia, o juiz falou, tá bom, você não sabia, mas infringiu a lei. Sinto muito, né? Então, Krishna não fala para esse tipo de pessoas porque eles não vão compreender. Então, esse é o ponto, né? Que Krishna não está falando para as pessoas que são extremamente apegadas a atividades frutivas, porque quem está extremamente apegado ao corpo não vai entender a mensagem do Bhagavad Gita. Então, por isso, se a gente está interessado no Bhagavad Gita, se a gente chega a compreender algo do Bhagavad Gita, obviamente é pela misericórdia dos nossos mestres espirituais, que trouxeram esse conhecimento para nós, mas também se deve a que nós estamos começando esse caminho de compreender que não é simplesmente o desfrute do corpo. Esse não é o começo e o fim de tudo, esse não é o único propósito da vida. Então, no momento em que a gente começa a se perguntar qual é o propósito da vida, não pode ser que seja somente comer, beber, ter sexo, e desfrutar e acabou. Tem que ter um propósito. Então, quando a gente começa a se perguntar, esse tipo de pessoas inteligentes é a quem o Bhagavad Gita está destinado. E não as pessoas que simplesmente estão pensando, vamos de festa porque não vale mais nada. Ou vamos simplesmente desfrutar, mesmo que não seja festa, simplesmente vamos desfrutar do mundo, vamos tentar ter riqueza, ter opulência e pronto, acabou, porque esse é o único propósito da vida. A pessoa que está nesse nível não vai entender o Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita é para outro tipo de pessoas. Então, como já falei essa parte, alguém tem alguma pergunta até aí? Tá tudo certo? Ah, aqui veio algumas perguntas. Qual a visão do Bhagavad Gita em relação às doenças do corpo? Hum. Então, os, os Vedas... Tem eu me lembro uma vez que eu peguei a Bíblia da minha avó. E eu abri numa parte assim que falava, acho que era o rei Salomão, e ele falava algo assim como eu nasci com um corpo sem mácula porque eu fui bom. Como eu fui bom, eu nasci num corpo sem mácula, né? Então, e estava na Bíblia da minha avó, eu li isso na Bíblia dela, e aí basicamente fala que o rei Salomão fala, eu fui bom, por isso eu nasci num corpo sem mácula, ou seja, eu fui bom quando? Antes de nascer, certo? Então, antes de nascer, a gente realizou muitas atividades, e nessa vida mesmo a gente realizou muitas atividades. E a gente tem um acúmulo de recompensas, ou um acúmulo de sofrimentos que a gente tem que passar.
E esse acúmulo vai se manifestando no devido tempo. Então, o karma, ele se manifesta eh, em vários estágios também. Então, ele se manifesta no estágio de semente, ele se manifesta num estado que já está manifestado, ou se manifesta na forma de desejos. Então, tudo, tudo basicamente que a gente passa é consequência de atividades passadas, de desejos também. Então, a combinação entre as atividades e os desejos. Principalmente, a gente às vezes tem desejos de obter algo e mesmo que isso implique uma atividade pecaminosa. Então, a gente, sei lá, desejamos nos comer algo gostoso, mesmo que seja com carne. E isso, que essa carne causou sofrimento para um animal que teve que morrer. Então, isso naturalmente vai trazer uma reação. E essa reação pode se manifestar, às vezes, na forma de doenças, certo? Ou eu desejo muito de desfrutar de alguma outra coisa, de prazer sexual. E simplesmente não restringe esse desfrute e, em últimas, isso acaba trazendo uma reação pecaminosa que pode ser de vários níveis, como ansiedade mental, problemas mentais, como doenças físicas. Então, em últimas, a gente tem duas perspectivas. Uma é a perspectiva de compreender que isso é tudo fruto das nossas atividades passadas, mas também existe uma perspectiva suprema, ou uma perspectiva mais abrangente, que é compreender que isso tudo também é uma misericórdia de Krishna para a gente evoluir. Então, é como se a gente passa por uma dificuldade, é, obviamente a gente precisa compreender que essa dificuldade se deve a atividades que eu fiz no passado, mas Deus é o supremo amigo da entidade viva e ele sempre quer o nosso bem. Então ele não é vingativo e no Bhagavad Gita o próprio Krishna vai falar, eu não tenho inveja de ninguém, eu não desejo mal para ninguém, ele é o melhor amigo. Então tudo que acontece com nós, em últimas, é para o nosso benefício. Então até mesmo quando a gente precisa passar por situações muito difíceis, seja por uma doença, seja por pobreza, ou seja por mortes de seres queridos, tudo isso é para o nosso avanço espiritual, né? Então, até mesmo o sofrimento, é como tem pessoas que pensam que quem procura Deus porque sofre. Então, é porque essa pessoa está sofrendo muito, então ela precisa de Deus. Mas eu sou muito forte, eu não preciso de Deus. Ou eu não sofro tanto, eu não preciso de Deus. Mas sorte deles. Porque, na verdade, se o sofrimento me aproxima de Deus, se me aproxima de compreender quem eu realmente sou em relação com Deus, quer dizer que esse sofrimento é a chave para eu me desenredar deste mundo material. Então, o sofrimento, em últimas, vai ser bom, né? Em últimas, esse sofrimento vai trazer algo muito bom para minha vida. Então, tem essas duas perspectivas. Sim, tudo que a gente passa é produto do nosso karma, mas sempre há por trás uma bênção. Sempre por trás há a misericórdia que Krishna está nos dando para que a gente acorde e para que a gente pense, ei, esse corpo doente não sou eu. Esse corpo doente, ele é temporário, mas eu não sou simplesmente um corpo doente. Eu sou muito mais do que isso. O meu potencial é muito maior do que isso. Mas quem que eu sou realmente? Quem que eu sou além disso, né? Então, as doenças do corpo, ou tudo que passa a gente na vida tem essas duas perspectivas, que é a perspectiva, sim, do karma, de um mais um igual dois, e a perspectiva da transcendência, que é tudo está sendo controlado e permitido pelo Ser Supremo e é para o nosso benefício. E isso Krishna vai falar no capítulo 5. Então, não sei se isso responde a sua pergunta, Eliane. Se não, pode me perguntar de novo, que aí a gente vai se falando. Tá bom? Se eu só responder a tua pergunta, é só deixar aí um joinha. E se não, só escrever de novo. Tá bom? Bom.
Então, vamos ver. Obrigada. Beleza, então, espero que eu tenha respondido. Então, os Vedas, como a gente já falou, os Vedas, eles vão nos falar acerca de muitos processos de propor uma coisa, uma outra coisa, mas sempre ajudando a que a gente vai avançando. Então, o objetivo primário apontado pelos Vedas é Bhagavan Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, e o Bhakti por ele. Quem não entender isso empregará sua inteligência inadequadamente nos significados externos dos Vedas. Então, se eu estou subindo o Monte Everest, se eu não tenho claro aonde que eu quero chegar, então eu vou chegar em um ponto e vou falar, não, pronto, até aqui já está bom. Mas aqui a meta era lá. Então, por isso que os Vedas, eles vão te dar muitas coisas, né? Então, o processo religioso, sei lá, vai te dar um caminho, mas o caminho não é a meta, necessariamente, né? Às vezes pode até ser, mas tem uma meta específica, na verdade. Então, eu preciso saber que estou seguindo este caminho, mas não posso me apegar simplesmente ao caminho. Por isso que tem uma das recomendações, um dos empecilhos no caminho de Bhakti Yoga é quando a gente se apega às regras de um certo nível. E a gente não consegue abandonar isso, então não consegue dar um passo para frente, porque a gente está muito apegado a um certo estándar, a uma certa forma de atuar. Então a gente precisa compreender muito bem qual é a meta, e Krishna no Bhagavad Gita vai deixar bem claro que ele é a meta, no capítulo, me parece que no capítulo 10 que ele vai falar isso, ou no 15. Ele vai deixar bem claro qual que é a meta dos Vedas. Então, verso 2,44. Na mente daquele que tem demasiado apego ao prazer dos sentidos e à opulência material e que estão confusos por tais coisas, a determinação resoluta para o serviço devocional ao Senhor Supremo não se apresenta. Então, por isso que o primeiro que a gente tem que ir trabalhando é qual é o meu desejo. E ir transformando os nossos desejos, porque o desejo é a força motora. Então, o que que eu realmente desejo? Tem que parar para pensar isso. O que que me movimenta? Eu quero, né, como essa música de George Harrison, né, que fala I really wanna see you, né? Eu quero realmente te ver, Deus, né? Eu quero realmente te conhecer. Então, é essa que fala essa música, né? I really wanna see you, I really wanna be with you. Eu realmente quero estar com você. Eu realmente quero isso? É isso mesmo que eu quero? Então, o que que eu estou disposto a dar? O que a gente realmente quer é simplesmente ter um acúmulo de erudição, um acúmulo, ou ter reconhecimento dos outros, ou ter fama. Essas são metas inferiores, e quando a gente obtém essas metas, pronto, até aí chegou. Então, o que que me movimenta, né? E como que eu posso cultivar realmente um desejo mais profundo, né? Então, samadhi, que é uma palavra usada neste verso, significa ter a mente fixa para compreender o eu. Então, será que é isso mesmo? Eu quero realmente saber quem que eu sou? Quero realmente saber qual é o propósito da existência? É isso que me importa? Eu quero compreender por que que eu estou vivo, por que que eu estou aqui, que existe? Será que a vida é algo mais que simplesmente comer? Que simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro? Cuidar da família? Será que a vida é algo mais ou se resume a isso? Será que eu quero saber isso? Que é a mais ou não, né? Samadhi nunca é possível para pessoas interessadas em satisfazer os sentidos materiais, nem para aqueles que se deixam confundir por essas coisas temporárias. O processo da energia material acaba condenando-os. Ou seja, a gente está falando de temas mais elevados, ou seja, se as nossas metas são materiais, obviamente todos nós estamos cheios de desejos materiais. Mas em cada um de nós que estamos aqui reunidos para falar do Bhagavad Gita, há um desejo que tem se manifestado que é de compreender algo além, de saber realmente um pouquinho mais acerca do ser, acerca de quem eu realmente sou, do propósito da existência. Então, esse desejo também está aí. Cabe a nós cultivá-lo ou não.
Eu vou cultivar. E, obviamente, esse processo de cultivo tem umas características. Se eu me reúno com pessoas que têm esse desejo de compreender o eu, de compreender o ser, de se aproximar de Deus, de servir a Deus, então esse desejo vai crescer. Mas se eu gasto meu tempo principalmente com pessoas que têm metas materiais, cujo objetivo é ter bem-estar material, ter mais conforto, gratificar os sentidos. Então, essa vai se tornar a minha meta. Então, nós estamos com ambos desejos, né? Desejo de gratificar os sentidos e desejo de conhecer o eu. Então, a gente precisa cultivar algum dos desejos, né? Aí cada um tem que escolher qual desejo deseja cultivar, né? Então, o Krishna fala, ter a mente fixa e determinada na prática espiritual somente acontece se esse desejo de conhecer Deus for mais proeminente do que o desejo material. Conforme a gente vai avançando na vida espiritual, o desejo de compreender o eu, de estabelecer essa relação com Deus se torna mais forte que o desejo de prazer material. Então, é aí que a mente se determina. Nesse estado mental, não é possível atingir samadhi, pois os desejos são como vórtices, vão te sugando cada vez mais. E enquanto mais intenso o desejo, mais a pessoa se envolve em atividades pecaminosas para satisfazê-lo. O desejo é essa força que está como na água, sabe? Como quando na água tem um redemoinho, ela te suga. Então, se o desejo é muito intenso, ela vai te sugar com muita força, ao ponto de que um dia a gente descobre que a gente está cometendo atividades pecaminosas simplesmente porque queríamos satisfazer esse desejo, né? Então, é, eu, eu me lembro quando eu estava viajando, antes de eu chegar no Brasil, de conhecer os devotos, eu passei um tempo na Bolívia, e aí uma mulher muito legal, ela, o nome dela era Gemma, ela me deu emprego. Eu estava bem novinha, né? Isso foi uns 20 anos atrás. E aí ela me deu emprego num restaurante. E aí, com o tempo, eu me lembro que os meninos que trabalhavam lá, eles me ensinaram a como pegar basicamente roubar. Basicamente, é como um truque que faziam como eu falei, isso, a gorjeta, né, que dão para as pessoas que trabalham no restaurante, a fazer um truque para basicamente conseguir roubar do restaurante um dinheiro, né? E aí eu me lembro que quando eu percebi que eu tinha aprendido como fazer isso, eu decidi que eu não queria mais trabalhar lá. Porque eu pensei, essa mulher foi tão legal comigo, ela me deu emprego, ela foi tão legal, e eu vou fazer isso só para ter mais algum dinheiro, né? Aí eu saí de lá. Aí eu não quis mais trabalhar lá, né? Então, é isso. O desejo, obviamente, isso é um exemplo tolo, né? Mas é como um exemplo de como se o desejo, por exemplo, por ter dinheiro fosse muito maior, eu ia falar, fazer o quê? É a forma de ter o dinheiro. Então, eu vou ter que fazer isso para ter o dinheiro, né? E isso, obviamente, é um exemplo simples, básico, né? Tipo, de uma circunstância muito pequena. Mas na vida acontece isso, que conforme o nosso desejo aumenta, então a gente começa a fazer uma coisa pequena para satisfazer o que, putz, não está tão correto, mas também não está tão terrível, né? Aí depois você começa a fazer, tem que avançar mais um pouco. Então, aí o próximo passo é que você faz uma coisa um pouquinho mais errada. E depois um pouquinho mais errada, e quando você vai ver. Você já está fazendo coisas muito erradas, simplesmente por satisfazer um desejo. Então, a gente tem que estar alerta e saber que nesse caminho a gente precisa compreender que o desejo é fundamental. O que que eu realmente quero e o que que eu estou disposto a fazer por aquilo que eu quero, né? É como, será que estou disposto né, a entregar a vender a minha alma para o diabo para poder ter dinheiro, para poder ter isso ou aquilo. E a gente pode pensar agora, não, eu não estou disposto, não. Mas tudo começa sempre muito pequeno, sempre muito sutil e vai avançando e vai avançando. Então,
Por isso, e esse processo de quando os suicídios são tão intensos que eles fazem que a gente pouco a pouco vai cometendo atividades pecaminosas, é o que pouco a pouco a gente vai cada vez estando mais longe do samadhi, né? Que é esse nível de determinação e determinante fixa. Então, que hora que é? Nossa, já é 9. Uau! Acho que a gente já para por aqui, né? Porque já deu 9. Que rápido que passou. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu... Se alguém tiver perguntas ou comentários. Enquanto isso, eu vou ver aqui quando o nosso próximo encontro. Posso fazer um comentário? Pode, por favor. Então, assim, eu acho que tá ótimo, porque tá avançando algumas coisas, mas tem nas aulas gravadas. Mas se a gente for avaliar, são mais de 10 aulas em 2 aulas. Pois é. Então, assim, é, eu acho que quem assistiu desde a primeira aula tá acrescentando algumas coisas que foi pontos que foi passada e hoje está comentando um pouco mais. E eu acho que quem sentiu, foi muito rápido, dá para assistir as 10 aulas. Então, eu acredito assim que tá muito bom, eu acho, né? Só queria fazer esse comentário. Ótimo. Então, assim, ficou algumas coisas da aula, um pouquinho da aula 10 e 11, mas aí na próxima aula já dá para finalizar e a gente já continua. Uhum, uhum. É, Então, eu acho que tá tá, perfeito. Eu desliguei porque eu tava no, eu me perdi aqui um pouquinho na anotação, eu fui pegar os papéis, tá tá bom. bom? E a gente também vai na. Eu acho que é legal, tipo, a cada certo tempo a gente vai e volta e faz um resuminho, né? Pelo menos. Ah, Nossa, é muito bom, porque a gente vai pegando anotação, vai acrescentando algumas coisas, vai. Ficou. Nossa, foi muito bom esse resumo, essa. A gente recapitulou. é, Recapitulou. recapitular. Isso. Tá Ótimo, bom? ótimo. Só Então, queria fazer esse comentário. Haribo, obrigada. Haribo. Então, ótimo. A Tilaquina escreveu aqui, sempre é bom te ouvir, Madame Brita. Haribo. Haribo, Tilaquina, acho que ela acabou de sair. Então, tá bom. Então, a gente se encontra no dia 11 de setembro. 11 de setembro. Foi quando as Torres Gêmeas caíram, não foi? O atentado nas Torres Gêmeas? 11/09. Mas a gente vai fazer um atentado nas Torres Gêmeas dos nossos desejos materiais, que nos impedem de avançar. Então, que seja para o nosso avanço. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui, obrigado por participar, por dedicar o seu tempo, que eu sei que o tempo é muito valioso, dedicar esse momento para a gente poder aprender a escutar as instruções de Krishna, que ele veio aqui na Terra para deixar essas instruções para nós, para o nosso benefício. Então, muito obrigada por se dar esse momento também para vocês escutar isso e por me permitir estar aqui tentando fazer esse serviço que obviamente me ajuda muito também a mim para estudar o Bhagavad Gita e agradeço muito. Então, muito obrigada, Haribo, e a gente se vê novamente no dia 11. Se alguém tiver alguma pergunta que não vai estudando e vai surgindo perguntas, sempre podem enviar pelo chat, vai enviar pelo privado para mim, que aí a gente anota e a gente vai respondendo. Às vezes eu demoro para responder, mas uma hora eu respondo, tá bom? Haribo, obrigado. Jai, Guru Patita Pawana aqui, Jai, Srimad Bhagavad Gita aqui, Jai. Haribo, até a próxima, dia 11 do novo. Haribo.